presidente Lula deve assinar hoje, no Rio de Janeiro, o novo decreto de fomento à cultura, já apelidado de Nova Lei Rouanet. O evento está programado para as 6 horas da noite no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O texto deve regulamentar mudanças na lei e, segundo a ministra da Cultura, Margarete Menezes, um dos focos da mudança na política de fomento cultural é levar recursos para regiões do país que nem sempre são atendidas pelas políticas públicas atuais. A Lei Rouanet, eu vou te lembrar, foi instituída em 1991 no governo Collor. Por meio da medida, pessoas físicas e empresas podem patrocinar exposições, espetáculos, livros, museus, galerias e afins, abatendo o valor total ou parcial do apoio do seu imposto de renda. Conforme explica o governo, o produtor cultural, artista ou instituição pode submeter sua proposta para análise do Ministério da Cultura para receber a chancela da Lei de Incentivo à Cultura. Para isso, é necessário cumprir algumas exigências legais, como oferecer parte de ingressos ou produtos gratuitos ou a preços populares. A partir daí, se o pedido for aprovado, o produtor pode captar recursos junto aos apoiadores, que são pessoas físicas ou empresas. E o projeto é analisado pelo Ministério da Cultura, podendo ser aprovado ou não. A gente lembra que em janeiro o Ministério da Cultura anunciou um pacote de medidas com novas autorizações para a utilização da Lei Rouanet e a liberação de recursos bloqueados pela gestão anterior de Jair Bolsonaro. Na ocasião, a pasta afirmou a identificação de mais de 1.900 projetos artísticos cujos recursos já haviam sido captados, mas estavam bloqueados desde o início de 2022. O montante liberado para essas propostas foi de quase R$1 bilhão. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde dezembro do ano passado, criticou a medida, assim como na gestão dele foram estabelecidas, entre outras alterações, novos limites e teto de gastos para captações e pagamentos. Para debater esse assunto, que sempre gera muita polêmica, eu converso agora com os deputados federais Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina. E boa tarde, bem-vindo, deputado. E Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo. Boa tarde, bem-vinda, deputada. Eu vou começar pelo deputado. O local escolhido para essa assinatura foi o Rio de Janeiro, que, além de um caldeirão cultural, a gente tem que frisar aqui, é berço de Jair Bolsonaro. A iniciativa como um todo seria um aceno do Planalto para confrontar a lógica adotada pelo ex-presidente no que diz respeito à cultura do país? De verdade, eu não sei qual é a estratégia do presidente Lula, pouco contato eu tenho e também não foi divulgado qual é o teor desse novo decreto da Lei Rouanet. Até me espanta não ter sido divulgado. E, além desse assunto específico, já foi aprovado em 2020, 2021, a Lei Aldir Blanc e a Paulo Gustavo, que as duas juntas aí dão quase 7 bilhões de reais já à disposição para a promoção de cultura no mandato anterior. Então, pouco se sabe sobre esse novo decreto. O que se sabe é de que, desde a campanha eleitoral, o candidato Lula disse que vai promover a cultura com dinheiro alheio, né? Ou seja, com dinheiro do suado pagador de impostos, do trabalhador. Lembrando que, apesar da captação ser das empresas, esse recurso, caso não fosse para a cultura, e aqui muitas aspas, ele iria ou poderia ir para a saúde, segurança e educação. E essa é a grande crítica que se faz à Lei Rouanet, porque é o governo que autoriza ou não a captação dos recursos e também é o governo que escolhe qual a região, qual é o artista e qual a contraprestação de recebimento desse recurso. Particularmente, eu acho que o Brasil aí tem 40 mil assassinatos por ano, 70% identificado, mais da metade do Brasil não tem saneamento básico, o PISA é terrível e nós temos muitas outras prioridades para investir o recurso que não somente na cultura.
Só deixando aqui evidente para o nosso telespectador, deputado, que a Lei Aldir Blanc e Paulo Gustavo são absolutamente diferentes da Lei Rouanet, né? Uma delas, sim, inclusive, utilizada durante a pandemia para socorrer artistas que passavam por momentos de extrema necessidade. Eu vou lhe perguntar de novo, fazer a mesma pergunta para a deputada Luciane Cavalcante, se esse local escolhido pelo presidente Lula seria estratégico numa iniciativa de se contrapor a atual política de fomento à cultura com a do governo anterior de Jair Bolsonaro. Boa tarde, Luciana. Cumprimento também o meu colega aqui de parlamento, o deputado Gilson. Boa tarde a todos os telespectadores que estão nos acompanhando. Obrigada pelo convite. E quero dizer assim, primeiramente, que a cultura, ela é um direito social, é um direito humano reconhecido na nossa Constituição Federal, no seu artigo 215, e é um dever do Estado fazer o fomento e incentivo à cultura. Isso acontece em todos os países do mundo, não é uma exclusividade do nosso legislativo. É importante também reafirmar, Luciana, antes de entrar na sua questão, que a cultura, ela tem sido usada como estrategicamente como um instrumento de pânico moral daquele discurso que engloba a ideia da mamadeira, do kit gay, do banheiro unissex, da escola sem partido, e aí também essa satirização da cultura. A cultura, ela é um bem nosso, é aquilo que nos permite nos identificar enquanto povo, na nossa diversidade, é aquilo que permite nos reconhecer a nossa ancestralidade, conhecer a nossa história, significa o direito à imaginação, ao senso crítico e ao bem viver. Então, a cultura, para a gente mudar o nosso país, para a gente ter um país com justiça social, com segurança pública, com escola pública, um país menos doente, as pessoas tenham acesso à saúde, a cultura tem um papel central. Ela cuida da nossa imaginação, ela nos promove sonhar, nos reinventar. Então, todo mundo, pelo menos, né, do campo progressista, entende o papel e o valor da cultura. O Rio de Janeiro, no nosso país, assim como todo, a gente é muito diverso e muito rico culturalmente. Ele tem, sim, uma simbologia muito forte, até porque lá, Luciana, também a gente não pode esquecer, por conta dessa política de descaso com a nossa cultura, tem o Museu Nacional que sofreu um incêndio enorme. Então, é muito simbólico e muito importante fazer esse anúncio dessa nova legislação que vai trazer ajustes que são críticas históricas à Lei Rouanet, sobretudo nessa questão de descentralizar o acesso aos recursos, a capacidade de captar recursos, Luciana, que você explicou muito bem o que é a Lei Rouanet, ela surge no governo Collor. Então, qual que é o papel dela? Porque as pessoas, às vezes, por conta dessa campanha de satirização da cultura, acham que não, que o dinheiro vai para o artista. E não é bem assim que as coisas funcionam. Existe toda uma cadeia. A cultura de trabalho, a cultura gera quase 5 milhões de empregos direto. O que fica de renúncia fiscal para a cultura, do montante que tem de programas de renúncia fiscal no nosso país, é de 0,04%. Veja bem, o Brasil tem políticas de incentivo ao agronegócio, a gente tem aí a Lei Candira, a gente também tem ainda outras políticas de apoio a outros setores da economia, mas também tem aquele laudêmio, o famigerado laudêmio, que é o imposto que vai para a família imperial. Então, a gente tem muitas coisas que a gente precisa mudar e avançar no nosso país, mas o dinheiro que é investido em cultura no nosso país é historicamente muito pouco, muito. Infelizmente, a gente quer que seja mais, porque a gente entende a importância da cultura, assim como a educação, para a gente poder evoluir. Deputado Gilson, por que é tão difícil
debater fomento à cultura aqui no Brasil e em muitos países, eu até diria, mas eu vou me restringir a falar da nossa situação aqui doméstica. Porque, como a deputada Luciane acabou de dizer que, para os setores progressistas a cultura é muito importante. Por que ela é tão importante para setores progressistas e por que ela é tão atacada? E eu vou poder usar essa palavra sim, atacada, por setores mais conservadores. A gente viu no governo anterior, por exemplo, o MINC o Ministério deixar de ser Ministério, vir para uma secretaria. A gente falou aqui já no início desse debate aqui de vários motivos de fomento que foram, na verdade, não foram liberados para a população. Então, foi tudo, o diálogo foi com muita dificuldade. Por que a gente tem sempre essa divisão aqui no Brasil, deputado? Eu não penso que exista a divisão. O que eu acho é que é pouco explicado e explicado de uma forma equivocada. Eu concordo com grande parte com o que a minha colega disse com relação à importância da cultura. O que nós discutimos e não concordamos é que o Lula decida o que é cultura, autorize a captação de recursos e escolha o que a população de goela abaixo vai ter que consumir. A cultura, ela pode, aliás, deveria ser contratada e assistida de forma voluntária. Mas quem decidiria, deputado? Quem decidiria o que é cultura e o que a população tem que consumir, deputado? Qualquer trabalhador. O que acontece? Hoje a Cláudia Raia está autorizada a captar 5 milhões de reais para fazer 40 horas aulas e 2 apresentações. No meu ponto de vista, isso é exorbitante. Enquanto cidadão, o garçom, o servente de pedreiro, ele poderia, se acaso quisesse, usar esse dinheiro dele, que está indo através dos impostos ou por renúncia fiscal, financiar esse tipo de atividade, ir num show de capoeira, ir em uma aula de desenho artístico, com o dinheiro dele, porque não existe dinheiro público, existe o dinheiro do pagador de impostos. E um outro detalhe nessa situação é que os recursos são escassos e as necessidades são infinitas. É muito fácil você decidir para onde vai o recurso. Difícil é... Se você decide que vai R$1 bilhão para a cultura, você está automaticamente decidindo que não vai para a duplicação de estrada. Você está automaticamente decidindo que esse recurso não vai para a PAI. Tem 20 crianças por dia morrendo por falta de saneamento básico. Ela tem que pisar no esgoto para ir para a escola, quando tem escola. Deputado, de certa maneira, ninguém nunca vai discordar da sua lógica. A questão é, por que se questiona isso em relação à cultura e não se questiona isso em isenção, por exemplo, de uma empresa para estar em determinado local? Por que é sempre comparável com a cultura, deputado? Você está questionando isso por o parlamentar errado. Eu sou contra esse tipo de subsídio empresarial. Na verdade, esse é um dos grandes custos do Brasil. A peça é fabricada em São Paulo, tem que pegar um caminhão, um navio, outro navio no Rio Amazonas, é produzido lá na Zona Franca por conta dos incentivos fiscais e volta a moto para vender em São Paulo. Todo esse custo logístico, as mortes no trânsito, a infraestrutura, por conta de um incentivo fiscal. Eu sou contra isso. Mas quando o senhor... Não tenho dúvida. A minha questão é, quando a gente fala de onde a gente deveria tirar o dinheiro para ir para outro lugar, esse de onde a gente deveria tirar também não é motivado por o que é importante ou o que não é importante para nós? E nesse caso a cultura é sempre atacada porque diz que sempre tem que tirar da cultura? Não concordo com essa afirmação, porque o que eu estou dizendo é que o foco precisa ser 3. Saúde, segurança e educação. Enquanto isso não tiver resolvido, nada do restante tem que ir para o primeiro plano. Aqui nós estamos falando de R$1 bilhão de orçamento, até agora, se não aumentar. R$1 bilhão, eu te pergunto, quantos hospitais regionais nós poderíamos aumentar o valor do salário do magistério?
nós poderíamos fazer tantas outras coisas. Os recursos são escassos e as necessidades são infinitas. Ou você faz uma coisa ou você faz outra com o dinheiro. Não dá para fazer as duas coisas. Se você está dizendo que tem que mandar 1 bilhão para a cultura, você tem que dizer de onde você vai retirar esse recurso e de uma maneira viável. Segundo, quem precisaria e quem eu gostaria que escolhesse o que é importante para a cultura é o cidadão. Você mesmo, na sua fundamentação, disse que, historicamente, tem regiões que não são agraciadas. Agora, no Rio de Janeiro, vai ser feito esse ato. Vai ser de forma equânime distribuído? Lhe garanto que não. Lhe garanto que não, porque é impossível se fazer isso. Um governo centralizado, com um pacto federativo, uma federação de Araque que a gente tem, com um ministério lá em Brasília, impossível ele saber qual é o desejo de 6.600 habitantes. É uma ilusão achar que o particular, o pagador de impostos, ele não pode financiar sozinho a cultura, quando ele pode financiar sozinho a cultura, todo o administrativo e o aparato público, e esse recurso vai ser distribuído de forma em que ele deseja. Se fizer uma votação entre todos os pagadores de impostos, que a maioria é pobre, tá? Mas 52% dos tributos é feito, a arrecadação é por quem ganha até 3 salários mínimos, eu tenho certeza absoluta que não é do desejo deles financiar, desejar que o Lula escolha quem será financiado. Sim, deputado, eu acabei ficando presa aqui com o senhor. Preciso conversar com a deputada Luciene Cavalcante também e fazer a mesma pergunta. Deputada, uma querida. Por que é tão difícil falar de fomento à cultura no Brasil? E essa foi a pergunta inicial que eu fiz aqui ao deputado. Quando parece que a cultura, e isso é um parece, tá? Importa para setores progressistas e deve ser atacada para setores conservadores. E isso eu estou falando muito a grosso modo, tá, deputada? Tá certo, Luciana. Olha, antes de responder a sua pergunta, eu só queria esclarecer que hoje o orçamento da cultura no nosso país não chega a 1%. Não tem hospital, não tem valorização dos profissionais, não tem acesso à saúde, à segurança, não é por conta da cultura, é por conta que existiu nesse país até 2022 um governo de costas para o seu povo, um governo que não investiu, ele retinha todos os seus recursos para o pagamento da dívida ativa. A gente não tem direito à saúde, a gente não tem uma educação pública com profissionais valorizados, uma segurança pública efetiva. Por quê? Porque uma das causas é essa política alta de juros do Banco Central. Então, a gente precisa localizar o que está acontecendo. Então, dizer que não existe uma duplicação na estrada, um acesso à saúde por conta da Lei Rouanet, sendo que o impacto disso no nosso orçamento não chega a 1% no investimento total da cultura, não está correto. Uma outra coisa, não é o presidente Lula que faz a escolha dos projetos. Existia um conselho com autonomia dentro do Ministério da Cultura que fazia essa seleção. Esse conselho foi retirado de funcionamento pelo ex-presidente Bolsonaro, que colocou aí sim na mão do ministro, do secretário na época, né, porque acabou o ministério, do secretário da Cultura, para poder fazer essas escolhas de uma forma autoritária, algo que já está sendo mudado com o governo Lula. Então, a gente acredita muito que com essas mudanças que vão ser apresentadas na Lei Rouanet, a gente pode avançar. E eu acho, Luciana, sinceramente, que não entender, não colocar como estratégico, como um direito social, humano, a gente ter o direito à cultura, faz parte de uma tradição muito opressora de alguns setores da nossa elite, que insiste em olhar para o conjunto
da nossa população da janela da Casa Grande. Não querem sair de lá de jeito nenhum. Um povo que tem acesso à cultura, que tem acesso à educação, é um povo que não dobra, não fica de joelho, não aceita a retirada de direitos, é um povo que sabe debater a partir de dados, de fundamentos, é um povo que consegue prosperar. E é isso que a gente precisa no nosso país, a gente precisa voltar a crescer, a se desenvolver, a gente precisa gerar empregos, e o setor, a cultura, ela desenvolve muito emprego. Então, eu acredito que essa seja a justificativa, Luciana. Eu agradeço muito esse painel e esse debate aqui, passou rápido, né? Porque esse tema aqui é quente. A gente conversou com os deputados federais Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, e Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo. Já deixo o convite para que voltem aqui, porque sinto que essa discussão nunca tem fim. Muito obrigada, deputados. Obrigado, Luciane. Um grande abraço. Obrigada, gente.